Bom dia, a graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto da I21. E eu sempre falo que estamos perto e estamos longe ao mesmo tempo, mas eu sempre digo também, tudo vai passar. Vamos começar a cultuar esse nosso Deus maravilhoso, nesse culto de adoração e comunhão. Bem, eu sou nordestino e é a primeira vez, acho que aqui em São Paulo, que eu enfrento esse frio, né? Lá no meu estado, frio pra gente é 25 graus, 25, 23, por aí. Aqui, 8 graus, gente, é muito frio, até para cantar é difícil. Mas eu queria começar cantando uma canção que fala em melodias a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Vamos lá, vamos adorar. Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Aleluia. Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer aí na tua casa. Deixa o céu descer. Diga teu, e teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. A tua glória, Senhor. Pai nosso do céu, santo é teu nome, o teu reino buscamos,
tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. A tua glória para sempre. Amém. 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 Que venha o teu reino, Deus. Que venha o teu reino sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que venha o teu reino, Deus. É por isso que eu digo a ti, Deus, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo, Deus. Aleluia. Nós nos rendemos a ti nessa noite. Feche os teus olhos, adore a Ele aí onde você está. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio.
refúgio, o nome dele, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo a ti, Jesus. Nós nos rendemos a ti, Jesus. Aleluia. Bom dia, irmãos. Uma alegria estar cultuando com os irmãos e com as irmãs nessa manhã. Eu quero compartilhar o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nos versos 10 e 11. Nosso Senhor Jesus diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Jesus nos ensina que a forma com que lidamos com os nossos recursos materiais é um ensaio, é um teste, é uma forma de nos prepararmos para administrarmos os recursos celestiais, os recursos do reino de Deus. Então, esse momento é o momento de nós nos treinarmos, nós dedicarmos os nossos bens, os nossos recursos, com o coração alegre, generoso, também como uma forma de nós nos capacitarmos para o serviço do reino de Deus. Ore e coloque diante de Deus o quanto você quer disponibilizar de recursos, para que o Espírito Santo te direcione, para que o teu coração esteja cada dia mais preparado ao serviço do reino de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor capacite-nos, que o Senhor nos dê a capacitação necessária para o serviço do teu reino, e que o Senhor a cada dia nos ensine a lidarmos com os nossos recursos materiais como uma forma de estarmos melhor preparados para o serviço do teu reino. Dá-nos, Pai querido, um coração generoso, um coração misericordioso, é o que nós te pedimos. Em Cristo Jesus.
Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Ele faz, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra nos encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
ousado amor de Deus, ousado amor de Deus. Nessa manhã nós vamos continuar refletindo no livro de Jó, no capítulo 30, nos versos 9 a 15. Na verdade, nós vamos fazer uma grande reflexão sobre os capítulos 4 até o 37, que é a parte do livro que nos conta os diálogos de Jó com os seus 4 amigos. Mas eu vou usar esse texto do capítulo 30, versos 9 a 15, como ponto de partida, em que Jó diz o seguinte: E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como nuvem. Senhor, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, que a Tua palavra possa nos transformar, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa cultura é marcada por o que a gente poderia chamar de ódio coletivo ou violência coletiva, que é quando um grupo de pessoas, uma coletividade, elegem uma outra pessoa como o objeto do seu ódio, o objeto da sua violência, elegem aquela pessoa como se aquela pessoa personalizasse todo o mal e, portanto, fosse justificável que sobre ela recaísse todo o ódio. É isso que a gente poderia chamar de ódio coletivo ou de violência coletiva. Na nossa sociedade, essa violência ela se manifesta de diversas maneiras. Então, entre as crianças, por exemplo, é muito comum e discutido no nosso tempo o chamado bullying, que é quando numa turma, numa escola, as crianças escolhem, ainda que inconscientemente, uma outra criança para ser o objeto da sua zombaria, o objeto do seu ódio, ainda que infantil, ainda que um ódio, de certa forma, marcado pela infância. Mas nós temos isso na infância também. Nós temos isso também na cultura de internet. Tem sido falado muito sobre o chamado cancelamento, que é quando, por alguma razão, por alguma fala dita de forma equivocada, pessoas se levantam para cancelar uma outra pessoa na internet, para apagar aquela personalidade, para apagar aquela voz. E nós poderíamos, sem dúvida, pensar em outros exemplos, como, por exemplo, quando as reputações são destruídas, quando um grupo, seja no trabalho, seja num ambiente público, num ambiente político, se junta para queimar a reputação de alguém. Esses são diversos exemplos do bullying, a destruição de reputação, de como o ódio coletivo está presente no nosso dia a dia. E nós também poderíamos pensar em exemplos menores, exemplos do nosso ambiente familiar, por vezes, exemplo do nosso ambiente de trabalho. Nós não precisamos sempre pensar em movimentos grandes. Então, toda vez que uma coletividade se volta contra uma pessoa, nós podemos ter ali uma manifestação desse ódio coletivo. Nos últimos dias, nós tivemos um caso muito recente
um caso que gerou nos ambientes religiosos, nos ambientes de fé, uma repercussão muito grande, que foi o caso do estupro da menina de 10 anos, e ali manifestações de ódio contra essa menina que cometeu um abortamento, e manifestações contra ela pautadas numa linguagem religiosa. Talvez esse seja o exemplo mais recente que nós temos. Não é o nosso objetivo essa manhã discutir e conversar sobre o aborto, né? A gente sem dúvida precisa de um espaço para isso, mas hoje eu quero apenas usar isso como exemplo desse ódio coletivo. E por vezes um ódio coletivo pautado numa linguagem religiosa, pautado num discurso propriamente religioso. E eu quero conversar com os irmãos e as irmãs nessa manhã sobre o funcionamento desse ódio coletivo. Como é que esse ódio operacionaliza, como é que ele acontece e como é que por vezes nós não percebemos que estamos sendo agentes desse ódio coletivo. O texto que nós lemos é uma manifestação em que o próprio Jó se sente vítima desse ódio coletivo, né? Dos capítulos 4 até o capítulo 37, Jó é atacado por 4 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e depois Eliú, e nesse capítulo 30, ele diz que não apenas os seus amigos o estão ferindo com as suas palavras, como também a sociedade no geral se juntou contra ele. Então, esses versos que nós lemos são um exemplo da voz daquele que sofre essa manifestação de violência coletiva, essa manifestação do ódio coletivo, e nós precisamos conversar sobre isso. Se é um fenômeno tão presente, se é um fenômeno que por vezes nós cristãos, por vezes somos levados a praticar, nós precisamos conversar sobre isso. Como é que se operacionaliza esse ódio coletivo? Como é que essa violência coletiva ela acontece? Primeiro, essa violência, esse ódio coletivo acontece porque há no comportamento humano uma tendência à imitação. É isso que acontece entre os amigos de Jó. Jó se manifesta no capítulo 3, fala da sua tristeza, fala da sua dor, e na sequência, um amigo vai falando contra Jó na sequência do outro. E é muito interessante que nessas falas de Elifaz, de Bildade, de Zofar, e mesmo por fim o mais jovem de todos, Eliú, que diz lá no capítulo 32 que estava esperando os mais velhos se manifestarem e que ele diria algo totalmente diferente, nas falas de Eliú nós também vemos que na verdade ele só requenta os discursos dos seus amigos, dos seus outros 3 amigos. Então, um amigo após o outro, depois de falar contra Jó, depois de tentar convencer Jó de que ele sofreu o que sofreu porque ele é um pecador, um amigo após o outro vai imitando o discurso do anterior. E no final das contas, o resultado final é que nós temos 4 vozes, de Elifaz, de Bildade, de Zofar e de Eliú, que na verdade são uma voz só, porque é uma voz que imita a outra. Isso é um exemplo de como acontece, ou da onde parte esse ódio coletivo. Há no nosso comportamento uma tendência à imitação, em que nós ouvimos alguém falando algo contra aquela pessoa e de repente pela força do contexto, de repente pela força de um grupo ou pela força do relacionamento que você tem com aquela pessoa, você fala, é isso mesmo, aquela pessoa é isso, aquilo outro, e de repente uma terceira pessoa chega e ouve você e aquela outra pessoa falando contra aquela terceira, e novamente pela força do contexto, pela força das relações afetivas, aquela pessoa concorda com as 2 primeiras, e uma coletividade vai se formando contra aquele que se torna o objeto do ódio coletivo. Há então no nosso comportamento humano essa tendência à imitação, essa tendência ao comportamento massivo, essa tendência a nos deixarmos levar pela força do conjunto, pela força do grupo. E isso acontece porque opera em nós antes de
de uma análise da situação, opera em nós uma série de sentimentos, emoções e relações que nos levam a esse comportamento coletivo. É desagradável para nós destoarmos da coletividade, é desagradável para nós discordarmos de repente de alguém que a gente gosta muito. Então, essas forças emotivas, essas forças afetivas nos levam a esse comportamento de massa e por vezes esse comportamento de massa resulta nessa violência coletiva. Opera também, principalmente no nosso ambiente, que é um ambiente de fé, que é um ambiente religioso, opera também um segundo elemento nesse ódio coletivo, que é quando nós pegamos a voz dessas pessoas que estão manifestando-se contra aquela pessoa que está sofrendo o ódio coletivo e dizemos que o discurso delas é um discurso divinamente referendado. Ou seja, nós pegamos esse discurso humano, nós pegamos ali todo aquele ódio disfarçado de justiça e dizemos que aquele discurso é um discurso que está sendo feito em nome de Deus. Nós transferimos para o espaço do divino aquele discurso que, na verdade, nasce num contexto humano, por razões humanas e, por vezes, por razões bastante perversas. E isso nos faz estarmos confortáveis com o discurso da violência coletiva. Porque se a violência do discurso contra alguém, ela é claramente violenta, isso nos incomoda. Mas se a violência do discurso contra as pessoas está disfarçada como justiça de Deus, como fala divina, como palavra de Deus, nesse caso isso nos conforta, isso nos consola. A violência do discurso, ela passa a ser amenizada, porque no final das contas, dentro dessa lógica, é a vontade de Deus que está sendo manifesta. E se a vontade de Deus está sendo manifesta, então aquele potencial violento, aquele potencial de ódio, passa a estar justificado. Então nós precisamos prestar atenção quando os nossos discursos, que nascem em nossos corações, que nascem por vezes por questões de posicionamentos pessoais, por opiniões pessoais, nós precisamos prestar atenção quando esse discurso que se coletiviza, ele é transferido e ele é referendado como se fosse uma palavra divina, como se fosse uma manifestação da vontade e da justiça de Deus, que é um dos mecanismos de fazer com que nós aceitemos melhor esse discurso e não percebamos a violência desse ódio coletivo. E um terceiro mecanismo que opera nesse ódio coletivo, talvez o mais cruel, porque sem dúvida ele poderia nos fazer repensar esse ódio coletivo, é que ao imitarmos uns aos outros nos nossos discursos de ódio, ao pegarmos esses discursos e atribuirmos uma justificativa sagrada como uma vontade de Deus, nós deixamos propositalmente de ouvir a voz daquele que está sofrendo esse ódio coletivo. Então, por exemplo, não lembro de ter visto, não lembro de ter ouvido ninguém se interessar, já que tomamos o caso da menina de 10 anos como um exemplo, como um ponto de partida, não vi ninguém se interessar por quem é essa menina que sofreu mais da metade da sua vida um abuso sexual. Quem é ela? Não é a abortista. Quem é essa criança? Quem é essa pessoa?
a pessoalidade dessa criança e, por vezes, a pessoalidade daquele que está sofrendo, daquela que está sofrendo o ódio coletivo é apagada. Não se ouve mais a sua voz, e esse é o grito de Jó. Nesse texto, Jó, como aquele que está sofrendo uma violência da coletividade, uma violência do grupo, ele diz: eu estou sofrendo, vocês estão zombando de mim, vocês não ouvem as minhas razões. E é muito interessante que nos discursos de Jó, aqui nós lemos apenas um pequeno trecho, mas em todos os discursos de Jó, Jó diz: vocês não me ouvem, porque neste caso eu sou inocente, eu não fiz nada para merecer a destruição e a desgraça que sobreveio sobre mim, e vocês não me ouvem. É um discurso que alcança ouvidos surdos, que não tem o interesse por olhar e ouvir a pessoa que sofre. E nisso, a voz daquele que sofre é apagada, e junto com a sua voz, a sua dor, e junto com a sua dor, a sua pessoalidade, e aquela pessoa deixa de ser pessoa e passa a ser apenas um repositório do ódio coletivo. Aquela pessoa deixa de ser ouvida. A sua voz, que poderia ser uma voz que nos leva a repensar: opa, peraí, essa pessoa aqui está dizendo algo um pouco diferente, e que nós precisamos refletir sobre isso, porque talvez ela tenha razão, talvez não seja bem isso que todo mundo está falando, talvez o discurso que está circulando por aí não seja bem verdade. Essa voz que poderia prevenir essa violência, esse ódio coletivo de se estabelecer, justamente essa voz é apagada. Justamente essa pessoa, ela é anulada. E isso faz com que o ódio coletivo se estabeleça, não seja mais questionado, não seja mais repensado, não seja mais revisto. Então, diante desse cenário, num cenário em que nós tendemos a imitar uns aos outros nos nossos discursos, e também, nesse caso, nos nossos discursos de ódio. Num cenário em que nós, pessoas de fé, tendemos também a justificar os nossos discursos como se palavra de Deus fosse. E num cenário em que cada vez mais nós tendemos a anular as vítimas do ódio coletivo, o que é que nós podemos, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, sem dúvida alguma, é nós termos e desenvolvermos um senso crítico de, antes de nos manifestarmos, nós avaliarmos o quadro. Pensarmos o que está acontecendo de fato ali. Por que tem pessoas falando mal? Por que tem pessoas destruindo a reputação? Por que tem pessoas anulando uma outra pessoa? O que está acontecendo ali? Mesmo que essas pessoas que estão discursando contra esta que sofre o ódio coletivo, mesmo que essas pessoas me sejam próximas, mesmo que sejam meus parentes, mesmo que sejam meus familiares, meus amigos, meus colegas de trabalho, antes de concordar com eles, eu preciso parar e pensar o que é que está acontecendo aqui. Isso já nos preveniria, pelo menos, de nós nos tornarmos involuntariamente ou inconscientemente participantes desse ódio coletivo. Segundo, nós precisamos avaliar constantemente os discursos religiosos. E aqui nós precisamos ser firmes, irmãos e irmãs, porque nós estamos falando da história de uma fé, que é a nossa fé cristã, que tem 2000 anos. E nesses 2000 anos, nós temos discursos religiosos em torno de Jesus, em torno do Evangelho, que são conflitantes. Nós precisamos, então, parar de achar que porque alguém disse Jesus ou Cristo numa frase, num discurso, necessariamente esse é um discurso evangélico, necessariamente esse é um discurso que ecoa a voz de Jesus, porque não é. Nem sempre o nome de Jesus incluído numa frase, num discurso, ecoa o Evangelho.
Então nós precisamos também ouvir os discursos religiosos que nos cercam e pensar se esses discursos ecoam o Evangelho, ecoam de fato a voz de Jesus, ou se esses discursos são um mecanismo que opera para transferir, para colocar sobre a responsabilidade de Deus um discurso de ódio que por vezes nasce em nosso coração. E por fim, nós precisamos urgentemente ouvir aqueles que sofrem. Nós precisamos dar voz aos Jós da nossa sociedade, às pessoas que estão ali sofrendo de forma minoritária, sem forças contra a coletividade, sem ter alguém que as ouça. É nosso papel dizer: gente, peraí, para um pouco, vamos ouvir o que esta pessoa contra quem nós nos voltamos tem a dizer. Vamos tentar discernir o que ela está dizendo, vamos comparar a voz dela com aquilo que nós estamos falando dela para ver se de fato é bem isso. Vamos reavaliar, vamos dar a chance da defesa, a chance da voz do outro, porque essa voz de fato pode nos fazer rever, pode nos fazer entender que, de repente, o Jó, do texto bíblico, ele não tinha culpa da desgraça que ocorreu sobre ele. E muitas vítimas da nossa sociedade não têm culpa das desgraças que ocorreram sobre suas vidas. Mas, por vezes, pela força da coletividade, pela força dessa violência coletiva que se estabelece, nós tomamos essas pessoas como culpadas. Meu desejo, meus irmãos e irmãs, é que a igreja ela seja um contraponto à sociedade. É que nós, discípulos de Jesus Cristo, sejamos uma luz no ambiente de trevas e não parte das trevas. O meu desejo, a minha oração é que nós, enquanto igreja, saibamos nos posicionar contra as violências coletivas, contra os ódios coletivos, contra uma sociedade em que só encontra novos meios de propagar violência. Que nesse ambiente nós sejamos os pacificadores de quem Jesus fala em Mateus 5. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Pai Santo, santifica-nos, santifica em nosso coração o Teu nome. Que a Tua vontade seja compreensível a nós. Que o Teu Santo Espírito nos dê o discernimento necessário para que nós saibamos manifestar e sinalizar o Teu reino no meio de uma sociedade tão violenta, no meio de discursos religiosos tão violentos. Senhor, ajuda-nos, porque nós não sabemos fazer isso sozinhos e necessitamos do Teu Santo Espírito para nos direcionar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que neste momento cultuam conosco. Que a Tua graça seja sobre eles, que o Teu Santo Espírito derrame a consolação e o conforto, que o Teu amor esteja presente com os nossos irmãos e irmãs. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Teu sangue, Tua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, Sua vida, as trevas Ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, Tua luz em mim brilhou, Tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor
vencedor eu sou. E sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Teu sangue, tua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Que vocês tenham uma semana de muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe a casa de todos vocês. É isso que eu desejo para essa semana, para a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos.